César, na sua opinião hoje, qual o percentual de líderes que ainda se comportam como no século XX? Eu acredito que essa pergunta, né, ela complemente a pergunta anterior, ou seja, né, quantos líderes ainda se comportam, ou qual o percentual de líderes. Eu diria que uns 70% ainda operam no século XX. O modus operandi dele é do século XX. É claro que vai depender de cada setor. Mas a gente não pode se esquecer que as empresas são feitas de pessoas. Por trás de um CNPJ existe uma infinidade de CPFs. E a gente sabe que as decisões entre pessoas muitas vezes levam em conta, né, na maioria das vezes, levam em conta o emocional. Então é importante a gente entender isso. Nós estamos num momento de transição. Eu tenho a certeza absoluta que nenhuma empresa, né, tem todos os líderes top e nem todas as empresas têm um líder down. Né? Tem aquele líder bom, né, e aquele líder ruim, muito ruim, 100%. Claro que não. Eu tive a oportunidade de trabalhar e trabalho até hoje ainda em grandes corporações e eu sempre levanto essa questão. Né? Não vou usar os termos aqui específicos quais eu uso, às vezes na intimidade com alguém, mas as grandes empresas muitas vezes permitem que o ambiente esconda medíocres pessoas. Eu estou chovendo no molhado aqui. Eu sei que todo mundo sabe bem do que eu estou falando. Mas, claro, depende de setor para setor. Eu estou colocando um número aqui, 70%, mas vai depender de setor para setor. Pior ainda, né? Tem empresa com cara de moderna e antenada, mas a gestão, às vezes, é complicada. Às vezes um único departamento, uma única gerência, uma única diretoria, ela é negligente com o cliente, não só o cliente externo, mas também o cliente interno. Não responde o cliente, não se manifesta sobre o erro, não traz, né, o problema para o centro da mesa. Isso é complicadíssimo. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, inclusive essa foi uma lembrança de hoje cedo. O ano foi 2001. Eu estava às vésperas de embarcar para uma viagem de férias para Porto Seguro, pela TAM, companhia aérea, e eu no saguão do aeroporto, ali na sala de espera, recebi a notícia pelos alto-falantes, obviamente, que o comandante Rolim, que era o fundador da TAM, tinha acabado de morrer num desastre aéreo. Você imagina a tensão ali, né? Primeiro, era uma pessoa super popular, super conhecido, tinha trazido inovações bem assim elegantes, né, para uma companhia aérea. Por exemplo, na época, para você embarcar num avião, né, da TAM, tinha um tapete vermelho. Ele muitas vezes recepcionava as pessoas. E você vê um ícone desse, né, morrendo aos 58 anos de um acidente aéreo e você na sala de embarque, dá aquele frio na barriga. Né? Fala, cara, se aconteceu com o dono da TAM, eu vou viajar na companhia aérea dele. Será que não pode acontecer comigo? Não pode acontecer com a gente? Tudo bem que ele morreu num acidente de helicóptero, né? Nós íamos de um avião de médio porte. Mas o mais bacana de tudo foi o que? O primeiro comunicado à imprensa veio da própria TAM, né, dizendo as causas do acidente, ou seja, a empresa colocou o problema no centro da mesa. Eu sei que não é um exemplo, né, tão recente, um exemplo de 23 anos atrás, mas é um exemplo emblemático. Né? Primeiro, para mim, porque eu vivi essa questão. Mas é um exemplo emblemático. Como, né, as empresas no século XXI ainda negligenciam o atendimento ao cliente. Interno e externo, não estou falando só do externo, não. Internamente. Quantas respostas mal dadas, quantas meias palavras. E a maioria das grandes hoje, se não todas as grandes empresas hoje, tem um código de ética bonitão lá, que todo mundo tem que ler, tem que, né,
anuir, tem que assinar. E muitas vezes o terceiro item ali do código de ética não é cumprido. Então, sim, ainda tem um grande número. O que é ou o que deve ser a liderança no século XXI?